A paz do Senhor, amados. Mais um vídeo que vai edificar a tua fé, que vai te ajudar nessa caminhada no deserto. Muitas pessoas, inclusive as que vão entrar aqui hoje nesse vídeo, é porque elas estão procurando algo para sanar a dor, para tirar essa dor de desespero. Quando eu falo isso, eu faço menção ao quê? Aquelas pessoas que ficam na dúvida, será que é da vontade de Deus a restauração do meu casamento? Do meu relacionamento, do meu namoro, do meu noivado? Será que essa é a vontade de Deus? Será que eu devo lutar por esse homem, por essa mulher? Será que é essa pessoa que Deus tem para mim? Essa dúvida ela começa a surgir a partir do momento em que você vai se cansando no deserto. E isso acontece porque quando existe a resistência de compreender que existem mudanças da nossa parte que precisam ser feitas, isso demora o processo do deserto. E quando isso acontece, nós precisamos entender que essas dúvidas, elas vão começar a aparecer. Lá no início do deserto, você não entende nada. Primeiro, você não está compreendendo nada, não está entendendo o que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo? Depois você conhece canais de restauração, começa a entender que existe um processo, que existe um deserto, que isso que você está passando é um deserto. E aí, ao longo do tempo, você vai lutando, vai conhecendo canais diferentes, vai pedindo ajuda para um, ajuda para outro, você vai conseguindo assistir através de vídeos, falar, opa, peraí, isso que está acontecendo aqui é exatamente o que está acontecendo comigo. Só que nesse tempo, é o que vai acontecer, é o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. O que vai acontecer aqui é para edificar a tua vida, para te ajudar na caminhada no deserto. Sinais que Deus vai restaurar o seu casamento. Isso talvez é algo que você precisa. Deus, qual é o sinal que o Senhor vai me dar para a restauração do meu casamento? Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica muito legal. Mas antes, eu quero falar um pouco para vocês da história de Gideão. Quem foi de Gideão? Gideão, ele foi um juiz de Israel. Ele venceu, gente, um grandioso exército com apenas 300 soldados. Quando eu contar a história para vocês, gente, vocês não têm noção. Eu quero que vocês ouçam essa história e que vocês pensem como se fosse a vida de vocês aqui. Gideão, ele era apenas um agricultor. Ele se tornou líder muito corajoso na época dele. Ele era um líder de Israel, igual eu falei para vocês aqui. E durante muito tempo, ele estava ali numa situação, sabe, muito difícil. Muito difícil. Se vocês quiserem ler a história de Gideão, vai lá no livro de Juízes, tá? Se eu não me engano, tá entre os 6, 7 e 8 ali a história, tá? Dá uma olhadinha lá, entra, vê o que aconteceu, como que foi a passagem de Gideão ali na Bíblia, o que aconteceu. Mas, gente, naquela época, lá em Israel, estava sendo um ataque, tipo, sabe? Os povos vizinhos estavam ali, era um momento de guerra mesmo, tá? E o povo de Israel, eles estavam sofrendo muito. Eles oravam a Deus pedindo ajuda, suplicando. E aí, Deus respondeu, mostrando porque estavam sofrendo. O Senhor foi mostrando para eles o porquê que eles estavam sofrendo. E aí o Senhor convocou a Gideão para ajudar a salvar Israel desses ataques. E vocês lembram que aqui no início eu falei para vocês que ele era o quê? Ele era um simples homem. Ele é um homem que era considerado não um homem forte, um homem de guerra, um homem de batalha. Então, no início, Gideão ele não tinha certeza se ele poderia fazer isso, se ele poderia cumprir a missão com o Senhor Deus. E muitas vezes você está assim no deserto. Deus te deu a missão de lutar pela restauração do seu casamento, mas você não se acha, sabe? Você fala, será que eu consigo? Será que é para mim essa luta? Então, lá no início, Gideão ele não tinha certeza se ele podia fazer aquilo. Ele tinha medo, ele tinha dúvidas, assim como você. Você tem medo, tem dúvidas. Então, o que ele fez? Ele foi pedir para Deus um sinal. Na verdade, ele pediu sinais para Deus
para ver se realmente era de confiança de Deus. Então, na paciência ali do Senhor, o Senhor fez o quê? Ele deu a Gideão 3 sinais. E para reafirmar o plano do Senhor na vida dele. Então, naquele momento, né, que ele estava aflito, ele estava angustiado, ele pediu para Deus 3 sinais. E Deus, na misericórdia dele, deu. Depois disso, Gideão aceitou o quê? A tarefa que Deus tinha dado para ele. E ele formou um exército. Ele falou: peraí, o Senhor já me confirmou que é para me lutar. Então, gente, se você está nesse vídeo, se você conhecer um canal de restauração de casamento, saiba que o que aconteceu com Gideão foi o que aconteceu com você. Você foi convocado para essa batalha, você foi convocado para essa batalha, para essa luta, para essa guerra. Então, esse é o primeiro sinal que Deus já te deu. Depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. E aí, quando foi passando o tempo, o Senhor tinha dado a tarefa para ele, né? Ele fez o quê? Formou um exército para lutar contra os midianitas. E daquele tempo, gente, era assim, era a guerra daquelas mais feias que você imaginava. Era dente por dente, unha por unha, olho por olho, tá? E aí, o que acontece? Os midianitas que estavam causando problema para Israel, eles foram lá, tava lutando, tava batalhando. Quem são esses? Os demônios. Eu vejo como os demônios que tentam estragar seu casamento, seu relacionamento, sua família. Então, ali Deus tinha um teste de fé para Gideão. Então, qual que era o teste de fé? E é isso que está acontecendo com você nesse momento. Você está sendo testado, a sua fé está sendo testada diariamente. Deus pediu para Gideão o quê? Que reduzisse o tamanho do exército. Ele falou assim: mantenha somente os homens corajosos com você. E aí, ele já ficou assim: como aí? Diminuir o exército? Então, assim, você entrou no deserto, parece que aquela alarde de pessoas estava em cima de você. Era mãe, sogra, prima, primo. O que está acontecendo? Olha o que seu marido está fazendo, o que sua esposa está fazendo lá fora. Era aquele monte de gente. E aí vocês vão ver o que foi acontecendo. E aí Deus pediu para ele fazer o quê? Diminuir o tamanho do exército. E ele falou: mantenha somente os homens corajosos. Gente, olha o tanto de midianitas que ele iria enfrentar. 135 mil midianitas. E ele só tinha 32 mil soldados. 135 mil contra 32 mil soldados. E lembra que eu falei para vocês que eram 3 provas que o Senhor fez com ele? Então, e Deus mandou reduzir para quê? Para 10 mil. Peraí, 135 mil. E ainda o Senhor mandou reduzir para 32 mil. Depois para 10 mil. Parece loucura, né? Parece uma batalha impossível. E depois, gente, vocês não sabem. O Senhor pediu para reduzir para 300 soldados. 300. Não era 300 mil, era 300 soldados. Não era 1000, era 300 soldados contra 135 mil soldados. Todos os 300 foram escolhidos por Deus para a batalha. Então, como esse pequeno exército, Gideão, ele enfrentou o quê? Os midianitas. E acredite ou não, Deus deu a Gideão 300 homens a vitória. Os 300 homens que Deus separou levaram a Gideão à vitória. Esse milagre ensinou o povo o quê? Ensinou o povo a confiar que apenas no poder de Deus e não é na força do nosso braço ou nas armas. As pessoas viram quantidade ali. As pessoas viram tantas armas usadas. As pessoas talvez são 135 mil palavras, 135 mil mentiras contra você, te atingindo. E você não sabe o que fazer. E ali no exército, que parecia impossível, Deus reduziu. E o que aconteceu? Eles venceram a batalha.
A história de Gideão é uma lição de fé, gente. É uma superação e total confiança em Deus. Mesmo quando a situação parece impossível. Mesmo quando ali parecia impossível, 135 mil midianitas contra 300 soldados de Israel. E aí a palavra do Senhor que eu vou ler para vocês hoje está em Juízes 6:39. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim. Deixe-me fazer só mais um pedido. Permita fazer mais um teste com a lã. Desta vez faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E assim o Senhor foi fazendo. E lá em Juízes 6:17 também fala: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dar-me um sinal de que tu estás falando comigo. Gente, como pedir um sinal para Deus? Como ter certeza? Primeiro, eu já falei para vocês que vocês foram convocados para essa batalha, é sinal que você já está aqui. Eu tenho certeza que ou foi alguém enviado por Deus para te mandar um vídeo de restauração de casamento, ou Deus fez você chegar até um canal de restauração de casamento para conhecer que existe. Essa foi a primeira convocação. E ali, eu quero finalizar esse vídeo e já vai ter uma dica, tá? Para vocês. Isaías 7:11. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja dos maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. A Bíblia fala para você: pede um sinal para Deus. Tá na dúvida se é da vontade de Deus essa restauração? Tá na dúvida se esse homem é o homem que Deus tem para você, se essa mulher é a mulher que Deus tem para você? Peça um sinal para Deus. Eu vou ensinar vocês como vocês devem fazer isso, tá? Gente, existe uma estratégia de batalha muito grande, que é o quê? Satanás, ele pode ouvir o que sai da sua boca, mas ele não pode ouvir o seu pensamento. Então, peça ao Senhor um sinal em um pensamento. Faz uma oração silenciosa para Deus. Fala: Senhor, se até tal dia eu ver tal coisa, gente, que seja uma coisa bem difícil de ver, que não seja uma coisa, sabe, que você tá acostumado a ver todo dia. Ai, vou ver um ônibus azul. Se todo dia passa por um ônibus azul. Não, tem que ser algo específico, algo diferente, algo que você não tá acostumado a ver. Senhor, até tal dia, se o Senhor me mostrar esse sinal, isso em pensamento, para que Satanás não ouça e não atrapalhe. Porque Satanás, ele pode criar distrações ao seu redor, para que você não veja o sinal de Deus sobre a sua vida. Que esse vídeo venha te trazer sabedoria, te dar um ensinamento, te dar um entendimento de que não importa se você está se sentindo sozinho. Não importa se parece que você está lutando com um gigante, com multidões. Talvez é sogra, sogro, cunhada, primo, OM, OH. Tá todo mundo contra você. Parece que você tá sozinho nessa batalha, até seus pais, sua família. Mas Deus é fiel e justo para diminuir o exército e ainda te fazer ganhar, mesmo você se sentindo sozinho. Sabe por quê? 300 soldados venceram 135 mil soldados, porque nesse exército tinha o Deus dos deuses, o soberano Senhor. Então, se você está nesse vídeo, é porque você acredita no Jesus que morreu na cruz por você. Então não tem como essa batalha ser perdida. Confia no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Fiquem todos na paz, amados.